Muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara. Estou falando aqui diretamente do plenário, onde daqui a pouquinho vai começar a 4ª sessão ordinária da Câmara. Lembrando que você pode acompanhar todas as sessões pela NET, o canal 7 digital, ou 98 analógico, ou então pelo nosso site camaraguarulhos.sp.gov.br. Bom, como você já está acostumado, todas as terças e quintas, a sessão começa pelo pequeno expediente, em que até 6 vereadores podem se manifestar na tribuna livre sobre o assunto, sobre o assunto que desejarem. Na sequência, vem a tribuna livre. Hoje não há nenhum inscrito, mas é o momento que você cidadão guarulhense, você morador de Guarulhos, pode se manifestar, pode falar do problema do seu bairro, da sua região. Para isso, você tem que comparecer aqui na sede da Câmara com 48 horas de antecedência. Você vai até o departamento de protocolo e apresenta o seu título de eleitor e o comprovante das 2 últimas votações. Ou seja, você tem que ter domicílio eleitoral aqui em Guarulhos para poder se manifestar na tribuna livre. Bom, na sequência vem o grande expediente. Hoje o grande expediente não está muito extenso, são 20 itens para deliberação, 13 deles são requerimentos que solicitam informações sobre diversos assuntos. Desses 13 requerimentos, 6 são do vereador Gileno, do PSL. E o vereador Gileno, num desses requerimentos, pede justamente a implantação de alambrado no céu Rosa de França. Há também 6 projetos de lei para serem votados, entre esses projetos, um de autoria do vereador Gilvan Passos. Ele propõe um programa de prevenção de incêndios em assentamentos precários aqui em Guarulhos. Lembrando que o vereador Gilvan Passos é do PSDB. Há ainda um outro projeto, esse de decreto legislativo. Bom, a ordem do dia também está bastante curta, são 11 itens que devem ser votados, e analisados. Desses 11 itens, 8 são projetos de lei a serem discutidos em primeira discussão e 3 discussões de vetos da Prefeitura. Bom, esses vetos da Prefeitura, um deles trata de um projeto de autoria da vereadora Marisa de Sá, do PT. Ela propunha nesse projeto de lei a inclusão de creme dental, pasta de dente e fio dental entre os itens que compõem a cesta básica. Esse projeto ele foi vetado pela Prefeitura e agora volta para casa para ser novamente analisado e votado. Bom, entre os projetos de lei, são 8 projetos de lei que estão na pauta da ordem do dia. Entre eles, há um que institui a Comissão Municipal de Direitos Humanos. Esse projeto é de autoria de diversos vereadores, é um projeto de 2007, é um projeto bastante antigo que entrou agora na pauta, na ordem do dia, para ser discutido e votado ainda hoje. Bom, agora você fica com a 4ª sessão ordinária, que vai ser transmitida pela TV Câmara na íntegra, você não vai perder nenhum detalhe. Mais tarde a gente volta com mais um flash e você fique conosco, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
Boa tarde a todas. Há número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Não temos nenhum inscrito para o pequeno expediente, nem para a tribuna livre. Passemos ao grande expediente. Pela ordem, vereador Elmer. Pelo 151, eu queria justificar a minha ausência na sessão passada. Estava num compromisso político. Registrado. Encontra-se sobre a mesa a ata da seguinte sessão. Primeira sessão ordinária de 4 de fevereiro de 2014. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis às primeiras questões, cotados se manifestem. Aprovada. Se manifestou, não? Encontram-se sobre a mesa o balancete do IPREF referente ao mês de dezembro de 2013, em substituição ao enviado anteriormente. Preciso de um... Pela ordem, senhor presidente. Secretário. Pela ordem, vereador Rômulo. Uma questão de ordem, senhor presidente. Só uma questãozinha de ordem, para avisar da mudança de horário da reunião da Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, que passa das quintas-feiras das 11 para as 11h30. Tudo bem? Outra questão, aproveitando esse momento da questão de ordem, senhor presidente, eu vou aproveitar aqui e convidar todos os presentes, vereadores, hoje à noite, lá no hangar, lá na região do Taboão, haverá uma comemoração dos 34 anos dos Partidos dos Trabalhadores. Convidar a todos que queira ir lá participar desse evento. Será a partir das 19 horas, lá no hangar, lá na região do Taboão. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Samuel. Pela ordem. O senhor pediu anteriormente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Samuel pediu anteriormente. Só para... Senhor presidente, estamos pedindo verificação de quórum. Defiro pedido de Vossa Excelência. Peço ao vereador Rômulo para secretariar os trabalhos. Pela ordem, senhor. Peço que faça o registro de presença pelos terminais. Eu não vi. Temos quórum para prosseguir a sessão. E tem, primeiro, o senhor secretário para a leitura. Pela ordem, vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, só para fazer um breve comunicado à casa, lembrar a todos os vereadores, à imprensa presente, ao público presente, que na segunda-feira é aquela reunião com o diretor da EDP Bandeirantes, o senhor Marcos Scarpas, às 10 horas da manhã, na sala de reuniões. Só para deixar os vereadores avisados, funcionários e a imprensa presente. Obrigado, senhor presidente. Registrado, vereador. Item 1, senhor secretário para a leitura.
Item 1. Leitura, discussão e votação do requerimento número 611/2014. Solicita cópias dos contratos firmados entre a Prefeitura de Guarulhos e empresas Lanças Engenharia, Comércio e Construção Limitada, contendo o número de processo licitatório. Vereador Romeu dos Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento número 618/2014. Informações sobre gastos com manutenção e reformas de ponto de ônibus e relação de ordem de serviços dos últimos 5 anos, acompanhado por o nome da empresa responsável. Vereador Romeu dos Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 3. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento número 631/2014. Informações e cópia de contrato firmado com a Prefeitura de Guarulhos e a empresa Vial Engenharia Limitada e relação de serviços executados contendo número de processo licitatório. Vereador Romeu dos Santos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 643/2014. Informações referentes aos terrenos localizados na Avenida Salgado Filhos, altura número 3600. Vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 649/2014. Informações sobre a área onde está instalada a Igreja do Rosário e o estabelecimento ao lado. Autor, vereador Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 6. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento número 664/2014. Informações referentes aos serviços de reparo e construção de bueiros existentes na rua Ézio Padilha de Oliveira, altura do número 104, Jardim Glacinda. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 7. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 665/2014. Informações referentes à implantação do Playground no Centro de Educação Unificada CEL, localizado na rua Sergipe, sem número, no bairro Jardim Rosa de França. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 8. Item 8. Leitura, discussão e votação no requerimento 666/2014. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade na Avenida Benjamin Hans Rungel, na altura da Avenida Rio de Janeiro, com Rua Anália Franco, Vila Rio de Janeiro. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 9. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 667/2014. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade, pintura de faixas exclusiva de transporte escolar e sinalização horizontal e vertical no CEL Jardim Rosa de França. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestem. Aprovado. Encaminhe-se. Item 10. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 668/2014. Informações referentes à implantação de redutor de velocidade na rua José Carreiro, no Jardim Gracinda. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis perante as questões contrárias se manifestam. Aprovado. Encaminhe-se. Item 11. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 670/2014. Informações referentes à implantação de alambrado no CEL Jardim Rosa de França. Vereador Gileno.
Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 671/2014, informações referentes às passarelas existentes no município de Guarulhos. Pastor Anistal. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 13. Item 13, leitura, discussão e votação do requerimento 673/2014, informações referentes à implantação de sinalização de trânsito e redutores de velocidade no entorno do Céu Jardim Rosa de França. Vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 14. Item 14, leitura e deliberação do projeto número 654/2014, o agendamento telefônico de consultas médicas para paciente idoso e pessoas com deficiências e mobilidade reduzida já cadastradas nas unidades de saúde do município de Guarulhos. Vereador professor Samuel Vasconcelos. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Pezão, vota sim. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 15. Item 15, leitura e deliberação do projeto número 660/2014, altera o inciso 26 do artigo 1º da Lei número 5.965, de 28 de novembro de 2003, retificando descrições técnicas de área concedida no Jardim Albertina. Prefeitura. Consulta a casa, presente projeto é objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 16. Alô? 16. Item 16. Leitura e deliberação do projeto de lei número 661/2014. Institui o Programa de Recursos Educacionais Descentralizados, ProRede. Revoga as leis números 5.861, de 1º de outubro de 2002, e Lei 6.621, de 16 de março de 2006. Autor, Prefeitura.
Consulta caso o presente projeto é objeto de deliberação. Pela ordem, vereador Romildo. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Em primeiro lugar, senhor presidente, queria fazer uma solicitação, senhor presidente. Eu acho que eu estou na andropausa, acho que é isso, senhor presidente. Estou suando muito. Né? Eu queria pedir para Vossa Excelência, não sei os demais vereadores, para você chamar um contrato emergencial do ar-condicionado, porque, sinceramente, senhor presidente, dá uma olhada para mim, senhor presidente. A minha camisa fica molhada aqui. Eu não sei, os demais sentem o mesmo calor que eu, mas nas sessões eu não estou aguentando mais, senhor presidente. Queria deixar registrado aqui, realmente, que eu acho que terça e quinta, se ligasse o ar-condicionado aqui meio-dia, para já refrigerar a casa aqui, ficaria melhor, senhor presidente. Agora, senhor presidente, falando do ProRede, eu ainda não li o projeto, nós estamos deliberando hoje, né, revogando uma lei e incluindo outra, mas acredito que seja para manutenção, né, vereador Gilvan? De ter de repente um caixa na Secretaria de Educação para algumas despesas pequenas, mas eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, não adianta ter caixa e o secretário Moacir, né, não saber usar o dinheiro. Hoje, mais uma vez, saiu no jornal que mais um convênio foi cancelado e a empresa a escola, a empresa conveniada não recebe os recursos. Eu queria saber, senhor presidente, se nós temos o livro dos Guinness, dos recordes dos contratos desfeitos e que não passam no Tribunal de Contas do Estado. Que se tiver esse livro, o professor Moacir ele vai assinar e vai ser o recordista na Prefeitura Municipal de Guarulhos. É o único secretário que toda hora os convênios deles, os contratos dele não passam ou tem algum problema jurídico. É um absurdo o que o secretário Moacir faz com o planejamento da Secretaria de Educação. Então não poderia deixar de registrar aqui, né? Vou aprovar, vou ser favorável sim, mas não podia deixar de registrar que mais uma vez li no jornal de hoje que mais um convênio, infelizmente, o secretário Moacir de Educação. Espero e tenho certeza que os professores da rede municipal não tenham a mesma capacidade que ele. Se os professores da rede municipal forem da mesma linhagem que ele, nossas crianças estão perdidas no município. O futuro delas vai ser tomar pau como o professor Moacir toma hoje dentro do Estado. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 17. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Heleno Metalúrgico. Pelo artigo 151. Com a palavra pelo artigo 151. Boa tarde, vereadoras, vereadores presentes, ao público que encontra-se aqui, a quem nos assiste através da TV Câmara. O que me traz aqui, presidente e nobres vereadores, é mais uma vez a insatisfação dos nossos secretariados. Ou seja, como foi tanto discutido por N vereadores o atendimento, mas não basta só nos atender ou atender alguns e não ter soluções, porque passar a mão na cabeça dos outros é fácil. Nós queremos, os munícipes querem soluções. Por que eu falo isso? Falo isso, vereador Samuel Vasconcelos, líder, do secretário Atílio, porque até quando nós vamos ver e ouvir, escutar
reclamações dos moradores nos bairros de Guarulhos por mais uma criança, mais um adulto ou mais um animal sendo atropelado. Por falta e negligência de um secretário, de através de um pedido de uma vereadora ou de um vereador, uma lombada. Guarulhos pede, o munícipe pede. Agora atende um bairro, não atende outro. Chega, porque não adianta fazermos mais, Samuel Vasconcelos, reunião no Paço Municipal e ouvirmos só fala, ou palavras escritas no papel e não sair do papel. Tem que ter solução. Então eu peço aqui o líder Samuel Vasconcelos que leve essas palavras também para o prefeito e para o secretário Atílio. Obrigado, presidente. Item 18. Pela ordem, vereador Lamé. Uma questão de ordem, presidente. Quando uma lei é aprovada nesta casa e sancionada pelo prefeito, ela tem que ser cumprida ou não, prefeito? Com certeza, vereador. Obrigado, presidente, pela resposta. Acontece que nós temos uma lei de março de 2002, de autoria do ex-vereador Luiz Alberto Zappa, que obriga a destinação de área para estacionamento de veículos que transportam valores, ou seja, para os conhecidos carros fortes, né? Então a lei, ela foi sancionada pelo prefeito Eloy Pietá e diz o seguinte: as instituições financeiras, os mercados, empresas, os estabelecimentos comerciais que utilizam desse serviço, eles terão um prazo de 90 dias para se adaptar e ter um espaço específico para isso. Caso, a própria lei fala, se no estabelecimento não existir espaço para a instalação do estacionamento mencionado neste artigo, fica estabelecido o prazo de 12 meses para que o estabelecimento proceda obras em sua estrutura para a criação do espaço. Ou seja, presidente, pelo artigo 151, para complementar a minha fala. Com a palavra pelo artigo 151. Obrigado, presidente. Ou seja, tem estabelecimentos comerciais na nossa cidade que eles não obtêm alvará porque não conseguem se adaptar à lei. Portanto, acabam procurando outras localidades ou terrenos maiores, espaços maiores para se adequar à lei. Mas as instituições financeiras, as agências bancárias, elas estão há anos aqui na cidade e não cumprem a lei. Por este motivo, vários moradores da região da Vila Galvão, especialmente os que utilizam do comércio da Rua 13 de Maio, nos procuraram para fazer essa denúncia. E nos trouxeram aqui as fotos de realmente como é que eles expõem os moradores ao ridículo. Não conseguem transitar, não conseguem andar e chegou até problemas de assalto e expor a vida das pessoas ao perigo. Aqui estão as fotos, os moradores trouxeram, portanto, nós pedimos para a secretaria competente, para o órgão competente, que é a Secretaria de Transporte e Trânsito, para que passe a fiscalizar essas instituições financeiras. E que as que não cumpram a lei, que seja cassado o alvará. Que procurem terrenos maiores, estacionamentos maiores, para que os carros fortes possam ter o lugar apropriado. Obrigado, presidente. Item. Pela ordem, vereador pastor João Barbosa. Pelo 151, senhor presidente. Com a palavra, pastor. Eu quero aproveitar aqui a fala do nosso vereador Heleno Metalúrgico. Eu também queria aqui deixar registrado, vereadores, nesta casa,
que nós estivemos com... Eu nunca citei o nome do secretário Atílio. E o ano passado, por uma insistência desse vereador, ele me atendeu. Não por vontade dele, mas por insistência desse vereador, porque na data que marquei, 1 hora antes, o líder do governo, Samuel, ficou encarregado de me levar até ele. Mas ele, como é tão respeitoso aos vereadores desta casa, no meio do trajeto ele mudou. Ele disse que não podia me atender mais. E eu fui à secretaria e fui disposto a ele me atender, ou então eu ia causar naquele lugar. E naquela ocasião nós assumimos um compromisso. Ele me atendeu, mesmo contra a vontade. Depois nós saímos até aguardar a ele querer nos atender. A ele querer nos atender. Entendeu? Para que nós possamos tomar decisões de responsabilidade nesse município. Eu tenho um caso de um garoto que foi atropelado violentamente na frente da minha igreja, na Juscelino Kubitschek. Teve todo o crânio aberto, foi um milagre daquela criança estar viva. Coloquei a situação e gostaria que fosse respeitado, para a gente antecipar aquele semáforo, botar um semáforo, porque é uma igreja, e não só isso, tem um céu, nós temos escolas, só isso que nós precisamos. Só isso. E ele ficou de nos atender, líder. O senhor estava comigo nessa, mesmo contra a vontade dele, que ele não queria me atender. Vossa Excelência sabe disso? Eu fiz de conta que não entendi o que ele queria. Ele rejeitou o atendimento. Por uma insistência minha com o líder do governo, ele nos atendeu. E até hoje eu não tive um posicionamento. Até hoje eu não tive sequer uma ligação. Nós estamos tomando providência. Quer dizer, nós precisamos tomar uma providência, senhor presidente, nesta casa. Nós não somos respeitados por alguns secretários deste município. Item 17. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Pelo 151, senhor presidente. A palavra pelo artigo 151, vereador Romildo. Senhor presidente, eu não estou entendendo mais nada, senhor presidente. Pensei que era só eu da oposição que falava do Atílio. Agora veio aqui o pastor João Barbosa, o vereador Heleno, né? Outros vereadores, ano passado, desfilaram aqui na tribuna. Esse ano aqui já não estão desfilando mais, já devem estar satisfeitos, né? Entendeu? Então eu queria dizer, o vereador Lamé também, né? O vereador Rômulo. Eu não sei o que o prefeito faz ainda com esse secretário na Secretaria de Transportes. Aliás, o Atílio nunca foi secretário municipal em lugar nenhum. Veio de Campinas para cá, fez uma lambança nessa cidade. O vereador Lamé acabou de mostrar aqui o projeto 5799, de 15 de março de 2002, do vereador Luiz Alberto Zappa, onde os carros fortes têm que ter o espaço determinado para poder estacionar, para não atrapalhar o trânsito. Ele não consegue, vereador Lamé, fazer uma sinalização de trânsito, colocar uma plaquinha para que todo mundo respeite isso. É vergonhoso. Ele não faz sinalização horizontal, né, na cidade toda, mas para pagar para aquela empresa Cobra Sim, que cobra assim, né, são 13 milhões e 800 mil reais. Pagou. Eu nunca vi essa empresa fazer um serviço aqui na cidade. Eu vejo os funcionários da Secretaria de Trânsito e Transportes, o vereador João Barbosa, fazendo esse trabalho. Que na realidade em vias arteriais, são vias de grande fluxo de veículos, teriam que ser feito à noite em tinta quente, não em tinta fria. Vereador Samuel Vasconcelos, líder do governo, presidente da Comissão de Transportes que eu faço parte. O senhor tinha que chamar o secretário para audiência pública aqui, viu, vereador Samuel Vasconcelos? Sei que o senhor é muito ligado a ele, mas infelizmente o senhor tem que ver o clamor dos vereadores. Os vereadores são os representantes da população. Se o vereador está falando, é porque o coração está cheio. Quando a boca fala, o coração está cheio. O secretário Atílio, ele tem que pedir para sair. É um absurdo o que é feito no transporte. Eu estou cansado de dizer todos os dias aqui. São 630 milhões, 2011, 12, 13. Eu já pedi informações e assim que eu sair essas informações de 630 milhões, que ele não sei onde que ele colocou, infelizmente, eu não posso pedir a cassação, o vereador Rômulo, do secretário Atílio. Eu vou ter que pedir a cassação do prefeito Almeida, porque ele que convidou o secretário Atílio, né, um cargo de confiança, para poder cuidar da secretaria dele. Então, dois vão ter que responder: o secretário Atílio
que fez o contrato, a concessão de 2 bilhões e 100 milhões das 3 empresas por 10 anos, que dá 210 milhões por ano, e também o secretário André, que veio de São Paulo, Secretaria de Finanças, que ele também tem que ser responsabilizado, porque ele é o guardador do dinheiro, é o cofre do dinheiro da cidade de Guarulhos. Como é que pode, para o vereador Paulo Sérgio, 630 milhões? 630 milhões? Atibaia, vereador Gilvan, tem só 300 milhões por ano para cuidar da cidade toda, é linda. E nós estamos deixando 630 milhões aonde? Nos cofres da Guarupás? Está errado. Então, senhor presidente, o senhor essa casa tem que tomar uma atitude. O vereador Heleno veio aqui, também não foi atendido. O vereador João Barbosa, outros vereadores, e 6 de vereadores, inclusive do PT, que também não são atendidos pelo secretário Atílio. Então, está na hora de alguém tomar uma atitude. Eu vou aguardar que o líder do governo responder e eu retorno de novo, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Pelo 151. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, até reconheço e tenho feito mediação para alguns vereadores falar com o secretário. Entretanto, muitos vereadores reconhecem a dificuldade que tem hoje a Secretaria de Transporte e Trânsito pelo crescimento da cidade, um crescimento sadio. Vale informar que a cidade de Guarulhos, na questão da mobilidade urbana, hoje é reconhecida em todo o estado de São Paulo e no Brasil, pelos avanços que existem. Recebi a informação agora que o secretário Atílio, da cidade de Guarulhos, Atílio Pereira, acabou de ser eleito, escolhido, num fórum de secretários, como presidente estadual do Fórum de Secretários de Mobilidade Urbana. E isso não é pouca coisa, isso é em decorrência do trabalho que é feito na cidade. Questão dos terminais, questão do bilhete único, que completa 3 anos agora, em pleno sucesso. Agora, naturalmente, que algumas demandas individuais das comunidades, muitas vezes fica ou deixa a desejar. Agora, não é motivo para se dizer também que todo o trabalho está perdido, que nada foi feito. Na área de mobilidade urbana, essa cidade avançou e avançou muito. Precisa melhorar o relacionamento do secretário com os vereadores? Precisa. E vamos trabalhar por isso. E o vereador Romildo Santos me anima ao pontuar que o mesmo tratamento que tem a base, tem os vereadores da oposição. Vamos trabalhar para que esse relacionamento melhore com todos. Mas quero pontuar que na questão da mobilidade urbana, o secretário Atílio e a sua equipe faz um bom trabalho. Para encerrar, presidente, sou tão ligado ao secretário Atílio quanto aos demais secretários. A minha relação é relação enquanto líder de governo e não entra no campo da amizade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, a minha questão de ordem é solicitar de Vossa Excelência a manifestação do nobre vereador João Barbosa. Ela foi uma questão de ordem, ela poderia ser feita através de questão de ordem ou precisaria ter usado o artigo 51? Poderia ser por questão de ordem, ou pelo artigo 151, pela liderança da bancada. Muito obrigado, senhor presidente. Para complementar minha questão de ordem, eu gostaria aqui, senhor presidente e senhores vereadores, nobres vereadores, eu acho que nós, esse colegiado, ele tem que fazer valer o poder legislativo. Nós não podemos, diante da manifestação de Vossa Excelência, com o chapéu na mão, achar que Vossa Excelência está pedindo, por favor, para ser atendido por qualquer secretaria que seja. Está na hora, senhor presidente, de nós fazermos valer o regimento, a lei orgânica. O que o vereador pode fazer? Quando solicita uma audiência, o mínimo que deve ter é respeito
pelos poderes, retornando, sabendo também que há responsabilidade também por parte dos secretários da secretaria. Talvez não seja interessante para nós sermos atendidos naquele momento, mas poderá ter uma resposta para que possamos ter uma discussão sobre o assunto num futuro próximo. Mas a resposta tem que haver. Agora, eu invoco a vossas excelências fazer cumprir o regimento. Quando haver dificuldade, apresenta um requerimento de convocação do senhor secretário, que terá que cumprir, terá que vir aqui. Já que não atende lá, entra com requerimento para que ele compareça aqui. Ou se não, encaminha para os colegas vereadores as comissões pertinentes e peça para que seja feita uma convocação do secretário para que possa prestar os devidos esclarecimentos aos senhores vereadores. Fica feio para nós chegarmos na tribuna e falar da dificuldade que tem de conversar com o senhor secretário para tratarmos de assunto da cidade. A função deles é essa. Ele é o representante nomeado pelo senhor prefeito. Os senhores vereadores foram nomeados pela população. O poder do mandato, ele não se restringe a uma caneta, ele se restringe a um mandato. De repente eu vejo colegas vereadores aqui com uma dificuldade tremenda de exercitar o seu mandato. Isso é frustrante, senhor presidente. Esta casa tem que analisar as falas, manifestações dos senhores vereadores. É o mínimo que nós vereadores temos que ter, é respeito pelos senhores. Então, senhor presidente, eu pediria pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio, pelo artigo 151. O ano passado, nós tivemos um convite do senhor prefeito para que nós pudéssemos ter um contato com os senhores secretários, diretores, assessores. E este vereador manifestou o descontentamento de muitos colegas aqui. E muito poucos manifestaram o que o vereador Paulo Sérgio falou em favor aos colegas desta casa. A falta de respeito, a falta de atenção para com os colegas vereadores de alguns secretários, nunca generalizando, mas de alguns. E nós tivemos alguns vereadores falando que eram muito bem atendidos. E eu não vi um vereador vir aqui da tribuna e falar que foi bem atendido. Então eu gostaria que os senhores vereadores que estão sendo bem atendidos, que usassem a tribuna e falasse também. E falasse quem está sendo bem atendido, porque é inadmissível. Os vereadores aqui têm o mesmo peso. Os vereadores aqui representam a sociedade da mesma forma. Então, senhor presidente, o poder legislativo eu acho que está desgastado pelo que eu vejo. Eu acho que está faltando um pouquinho mais de atitude, um pouquinho mais de entendimento ao regimento, um pouquinho mais de entendimento à lei orgânica, para que possamos cobrar os direitos do mandato que é voltado à representatividade popular. É feio, é pequeno isto. Nós vermos colegas vereadores clamando, pedindo intervenção do líder, para que possa ser atendido. É desgastante ao líder. O líder fica numa situação difícil, porque também faz parte desta casa, porque tenta contemporizar, mas ele não pode impor a vontade individual dos senhores vereadores, que são legítimos no mandato. Então está na hora desta casa se posicionar. Ou se posicionam, ou por favor nem se manifeste, porque é prejudicial aos olhos da sociedade.
porque a sociedade enxerga da seguinte maneira, nobre vereador Laércio: esta casa simplesmente não deveria existir. E sabendo que o país democrático é composto de 3 poderes, e a sequência dos poderes é legislativo, executivo e judiciário. Quem encabeça é o legislativo, que é a Casa das Leis. Então, por favor, senhores vereadores, vamos fazer cumprir a lei orgânica e o regimento interno desta casa. E rogo a Vossa Excelência, senhor presidente, que dê respaldo aos senhores vereadores, que eu estou lamentavelmente entristecido em escutar colegas vereadores que estão sendo tratados como um qualquer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, para a liderança do PSDB. A palavra. Senhor presidente, eu vi atentamente aqui o vereador Paulo Sérgio e o líder do governo, Samuel Vasconcelos. O líder do governo disse até que situação, né, o governo da base, a oposição são atendidos. São atendidos pelo clamor popular, e eu acredito também que tem que ter um respeito, como disse o vereador Paulo Sérgio. Porque, na realidade, vereador, aquilo lá é ver e andar. O vereador, ele está mais próximo do povo. Deputado estadual, deputado federal, não está próximo do povo. Quem está próximo somos nós. Somos nós que apoiamos lá no bairro, quando a pessoa precisa de uma lombada, quando a lâmpada é queimada, quando tem um buraco, quando tem um vazamento de água, e aí vai, quando falta escola, quando falta vagas. São inúmeros problemas, quando a árvore está caindo, quando o trânsito está pesado, tudo cai nas costas do vereador. Quando a rua não é asfaltada, quando a rua não tem esgoto, são várias situações que vocês não fazem nem ideia. As pessoas pedem de uma agulha a um avião. Às vezes as pessoas até pensam que o vereador é empresário, né? Que gosta de pedir telha, areia, cimento, e a gente tem que explicar que a nossa função não é essa. Agora, o que acontece? O vereador Samuel Vasconcelos, né, líder do governo, Paulo Sérgio, é verdade, infelizmente, é humilhante a situação aqui. O secretário, ele não passou pelo crivo dos votos. Ele não foi de casa a casa, ele nunca ajudou ninguém, ele nunca batalhou por nada, mas ele foi escolhido pelo prefeito. E o secretário não é mais o secretário vereador Gilvan, é um super secretário. Ele fica atrás da mesa dele, né, com ar-condicionado, alguns com 3, 4 seguranças, né, para ninguém chegar perto, e ainda tem que marcar a reunião com ele. Então é difícil. Agora, vocês podem ver que a maioria dos secretários que são citados aqui sempre são os mesmos. De 34 secretários, 1, 2, 3 no máximo que é citado aqui. Então o prefeito Almeida, como administrador, como gestor público, independente de partido, apesar de ser do PT, quando ele assumiu a cadeira de prefeito, ele não é mais prefeito do PT, ele é prefeito da cidade de Guarulhos. Então ele tem que ouvir o clamor aqui dos vereadores. Agora o que acontece? Se os vereadores aqui não se unir, 2016, 60% aqui está fora. Sabe por que está fora? Porque se o secretário não atende o senhor, não atende a sua população, quando o senhor for pedir voto na casa dele, a população não vai atender o senhor, porque o secretário deixou de fazer o serviço. Isso é para os senhores pensarem nisso. Ou estou mentindo aqui? Então está na hora dessa casa mostrar que aqui o poder, vereador Heleno, é separado, né? Aqui é legislativo, lá é executivo. Agora, se o executivo não faz a parte dele, o legislativo tem que cobrar, porque a população nos cobra. Agora, o secretário Atílio, eu entrei terça-feira aqui, semana passada, aliás, com uma comissão processante sobre os 702 pontos de ônibus. Respeito o presidente Eduardo Soutur, que arquivou, mas eu estou esperando só a ata dessa casa ficar pronta, vereador Gilvan. Assim que ela ficar pronta, eu vou anexar junto com o processo que já está pronto, eu vou entrar no Ministério Público e no Tribunal de Contas. E vou fazer esses pontos de ônibus sim, que está na lei orgânica, no capítulo 9, no artigo 174 da lei orgânica. E o prefeito tem responsabilidade. E são os 270 milhões que ele tem esse ano para gastar. E eu acredito que se gastar 8 mil ou 5 mil reais por cada ponto, 5 vezes 7, 35. São 3 milhões e meio. 3 milhões e meio ele resolve pelo menos um ponto de ônibus, uma cobertura, um assento e um itinerário em todos os pontos da cidade que faltam. Quer dizer, isso é administração. Fizemos a conta fácil aqui. Agora o agente de trânsito anda na cidade não tem roupa, não tem bota. Veículo, a viatura, acho que tem 3 viaturas rodando. Ué, e nada acontece? Então, eu vou dizer para vocês, hein? O secretário Atílio é forte mesmo, hein? É muito forte, vereador Guti.
Então daqui a pouco é melhor a gente fechar essa casa e colocar os secretários aqui nessas cadeiras e eles começarem a fazer nosso serviço. Se nós não temos como cobrar. E agora eu vi aqui, vereador Paulo Sérgio, o senhor falou, eu estava ali lendo um processo, mas o senhor falou o seguinte, que nós poderíamos chamar o secretário aqui. Esse vereador, na minha comissão de trânsito e transporte, que o vereador Samuel Vasconcelos, que é o presidente, e o vereador Elmer, japonês, é o secretário, eu convoquei o Atílio. Só que nós somos 3 vereadores na comissão, fui voto vencido. O vereador é líder do governo, o vereador Elmer da base, o vereador da oposição. Eu não vou trazer o Atílio aqui não, não trago o Atílio, a base é muito forte. Infelizmente, toda a comissão que eu participo, é eu e mais 2 da base, Então você sempre voto vencido. Então o que eu tenho que fazer? É mandar para o Ministério Público, sentar na frente do homem da capa preta, é mandar para o Tribunal de Contas e vamos fazer a mobilização popular e mostrar o que o secretário não faz. E aí, vamos esperar o prefeito Almeida ir num ponto de ônibus, infelizmente vai respingar no prefeito, porque o secretário dele não trabalha, e eu quero ver ele apertando a mão da população, pedindo um voto, embaixo de sol, embaixo de chuva, se ele vai ser bem recebido. Obrigado, senhor presidente. Item 17. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Helena Metalúrgico. Pela liderança do partido. Com a liderança do PDT. Eu venho aqui parabenizar o vereador Paulo Sérgio, que usou a tribuna e sempre quando usa sabiamente, em nome de todos os vereadores aqui, que ele citou, e dizer também que quando o vereador Paulo Sérgio colocou que os vereadores não estão usando a tribuna, né? Porque de repente quem está falando bem que use a tribuna, né? E fale aqui. Eu falo isso porque o ano passado estive no Paço Municipal atendido com dificuldades, mas estive, e falaram para este vereador aqui que isso aqui não dá voto. E muitas pessoas ainda pensam que isso aqui não dá voto. Mas eu fui eleito para fazer o quê? Para ficar dentro do gabinete, me curvar das situações que acontecem na nossa cidade? Não. Não. Se teve esta renovação nessa Casa de Leis, penso eu que nós que chegamos dentro dessa renovação, temos que fazer a diferença. Não temos que ficar na mesmice. O que nós vamos fazer, tão breve que está, nos bairros futuramente? Com que cara nós vamos chegar naquelas pessoas que depositaram o voto de confiança em nós? Qual a diferença que nós estamos fazendo aqui dentro? Só votando tudo que nos traz? É isso? Então era melhor ter deixado do jeito que estava. Nada contra quem passou nesta casa. Quem passou nessa casa e quem passará tem o seu, voto de confiança pelos seus munícipes. Mas não podemos nos curvar. Não podemos deixar de falar. Além das nossas ações, quem que nós ouvimos de fato e de direito? Não é as pessoas no bairro? E quando nós ouvimos, nós vamos falar para quem? Não é nessa casa? E o que cada vereador está fazendo? O que cada vereador está mostrando para o seu eleitorado? O que cada vereador está fazendo nos seus bairros ou dentro da cidade? Você tem que dar esse feedback. Esse feedback tem que ser dado aqui na Câmara, esse feedback tem que ser dado nos bairros. Então penso eu mais uma vez que nós, aqui no passado, foi até colocado que eu estava liderando um grupo de 12. Certo? Saiu até em jornal. Mas se fosse preciso, liderava sim. Se tivesse o apoio. Mas não liderar para falar que estamos sendo oposição com o governo. Nós queremos mudanças. Nós queremos participação junto. Nós queremos uma Guarulhos melhor. Mas construir junto. Junto também com o Executivo. Porque quem foi eleito junto com
o companheiro Almeida, e o qual ele montou o seu executivo, vereadores aqui fizeram parte. Vereadores aqui foram para o bairro, pedir o seu voto e pedir também para os candidatos a prefeito que estiveram na eleição passada. Então, vereadores, nós temos que mostrar para que nós viemos. Nós temos que mostrar isso. Não podemos, por mais que nós temos uma bancada maior dentro dessa casa, em todas as casas no nosso país terá, mas eu não fui eleito para me curvar nessa tribuna, eu não fui eleito para ficar de cabisbaixo e baixar a cabeça para ninguém, não. Falo, declaro o que é certo, o que está acontecendo, parabenizo, bate palma. Agora o que está errado, eu não vou bater palma. Sou do movimento sindical, estou no movimento sindical, não vou desonrar a minha categoria e tampouco aquelas pessoas que me elegeram e tampouco uma Guarulhos de 1.300.000 habitantes. Vereador Gilvan Passo. O vereador Gilvan Passo, eu penso que vai usar essa tribuna ainda hoje aqui, né, Gilvan? Com certeza. Então era esse desabafo, presidente. Muito obrigado e casa, vamos avante. Item 17. Leitura e deliberação do projeto de lei 663/2014. Estabelece o uso de equipamento batistaca na construção civil no município de Guarulhos. Autor, vereador Gileno. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para voto eletrônico. Calor, hein? Vereador Seminaldo, vereador Dona Maria, vereador Guti, encerrada a votação, consideradas as comissões. Item 18. Leitura e deliberação do projeto de lei 676/2014. Cria o programa de prevenção de incêndio em assentamentos precários no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Gilvan Passos. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Gileno, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, professor Auriel. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Artigo 151. Com a palavra. Bom, senhor presidente, alguns vereadores desfilaram aqui por essa tribuna falando dos problemas caóticos do trânsito aqui na nossa cidade, falando do secretário de transporte que não atende vereador. E precisa ensinar para esse secretário, para o Atílio, que o vereador, ele não vai pedir algo para ele mesmo. Ele sempre vai pedir algo para a sociedade. É natural. Ele representa os munícipes.
Então, quando o secretário, qualquer secretário que seja, estiver atendendo um vereador, ele não está atendendo um vereador, ele está atendendo no mínimo 3, 4, 5 mil munícipes que fizeram aqueles pedidos para determinado vereador. Então, é democrático e, sendo da oposição ou não, sendo da base ou não, qualquer secretário nesse município tem que mostrar um bom relacionamento com essa Casa de Leis, com o Legislativo, com o Judiciário, por que não? Ou seja, todos os poderes têm que se comunicar e não ser dependentes um dos outros, e sim se comunicar e ter a política da boa vizinhança e, principalmente, atingir o seu objeto social, que é melhorar a vida do munícipe. E o vereador do PT que esteve aqui nessa tribuna falou que o secretário hoje foi eleito presidente ou chefe da coordenação do Estado de São Paulo, né, na questão do trânsito e do transporte. Não sei se é esse o nome correto, mas é uma função importante. Ele já não atendia os vereadores quando era só secretário. Agora, com uma outra função muito maior, será que ele vai ter tempo de cuidar de Guarulhos? Já não cuida. Imagina agora, com um monte de função acumulada. Será que vai ter tempo? Eu não sei. Vai piorar. A qualidade do atendimento vai piorar. Tomara que não. Tomara que traga bons frutos isso, né? Traga bons frutos aqui para a cidade. E para concluir, senhor presidente, eu fui informado de forma não oficial que a Secretaria do Meio Ambiente, na segunda-feira, se eu não me engano, foi assaltada, né? E levaram alguns documentos importantes. Eu gostaria, Vossa Excelência, senhor presidente, que fizesse um requerimento ou um ofício dessa casa, da mesa da presidência, pedindo informações sobre esse assalto, se isso ocorreu mesmo, se é oficial, o que é que levaram e, se possível, senhor presidente, peça também a microfilmagem. Tenho certeza que na microfilmagem dá para esclarecer bastante coisa. Então, gostaria de pedir para que Vossa Excelência fizesse esse pedido, por gentileza. Informo ao vereador Guti para formalizar a solicitação. Item 19. Leitura e deliberação do projeto de lei 683/2014. Institui no município de Guarulhos que todas as passarelas de pedestres e pontos de tráfego de veículos tenham traves de proteção de altura e determina a instalação de placas de identificação do limite máximo de altura permitida. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Seminaldo, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Gileno, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, é encerrada a votação. Considerado as comissões. Item 20. Leitura e deliberação do projeto de decreto legislativo 686/2014. Concessão de título de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Hugo Enéas Salomone. Autor, vereador Professor Jesus. Consulta a casa presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Heleno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Pastor João Barbosa, vereador Laércio Pereira, vereador Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professora Marisa de Sá, encerrada a votação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. Do item 1º ao item 5º, prejudicado por falta de parecer. Item 6º, senhor secretário, para a leitura. Discussão e votação única do veto total ao projeto de lei 3422/2013. Denominação de uma praça sem nomenclatura oficial existente no Jardim São Roberto, de Praça Messias Machado. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Encaminhar. Em discussão e votação, para encaminhar com a palavra, vereador. Eu solicito aos nobres pares que mantenham o veto por se tratar de uma área pública, mas não é praça, tá? Então foi feito um erro. Mantenha o veto. Foi isso. É o veto do prefeito sobre o nome da praça. Votar sim, prefeito. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Para manter o veto. Manter o veto. Eu falei, não entendi. Manter o veto. Não tem não, porque eu não sou não. Você é do contra. É uma faixa de saneamento, é isso. Mas não interessa, mas não implantar uma praça lá. Não, é uma faixa de saneamento. Heleno. Vereador professor Auriel. Encerrada a votação, mantido o veto, comunique-se. Item 7, prejudicado. Item 8, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 2071/2013. Dispõe sobre a colocação de ônibus à disposição de familiares nos cemitérios públicos da cidade de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Do virtual lá. Mas porra, eu fui pra vista, fui ver lá a mãe da... Falando em si, você esqueceu de... Tem contato. Vereador Marcelo Seminaldo. Esquecendo do voto, vereador Marcelo Seminaldo. Trabalhando muito. Vereadora Dona Maria. Vereador Gileno. Vereador Paulo Sérgio. Encerrada a votação. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 9, senhor secretário, para a leitura.
Primeira discussão e votação do projeto de lei 364/2013. Autorização do Poder Executivo para publicar no Diário Oficial do Município gratuitamente os balancetes financeiros das entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública e que tenham convênio com a Prefeitura de Guarulhos. Autor, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vou votar sim, né, Vitor? Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Dr. Laércio Sandes, Dona Maria, Dr. Alexandre Dentista, Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Laércio Pereira, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado para o dia da próxima sessão. Item 10. Primeira discussão e votação do projeto de lei 237/2007. Institui a Comissão Municipal de Direitos Humanos. Autores, diversos vereadores. Em discussão o projeto, as emendas e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 3. Apresentada a substitutiva número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereadora Dona Maria, vereador Gucci, vereador Pastor João Barbosa, vereador Lamé, vereador Mossoró, vereador Novinho Brasil, vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, aprovada em cruz. Em votação, a emenda modificativa número 2, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Quem fez essa emenda? Tem que acompanhar as ações também, essa ação civil, criminal das pessoas. Toninho, você tinha marcado o almoço? Tinha. Eu tinha comissão. Nós tínhamos você almoçou? Você almoçou? Isso aqui do lado, fiquei esperando. Me perdoa. Eu falei pro Paulinho, pedi pra ele te avisar, tá tudo bem. O Paulinho pisou na bola, eu chamo pra enfrentar ele lá. Vereador Heleno Metalúrgico, vereador Dr. Alexandre, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, professor Auriel, vereadora professora Marisa de Sá e vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovada em cruz.
Item 11. Peraí, não acabou a votação, não tem mais 2 páginas aqui. Em votação do item 10 ainda, em votação a emenda modificativa número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Não entendi também. Juro que não. Não sei. Pelos meus filhos, acho. Vereador Gileno, vereador Mossoró, vereador Paulo Sérgio, professor Auriel, professor Samuel, vereador Rômulo, professor Jesus, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovada em cruas. Em votação o texto do substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Oi? Nessa? Liga mais cedo isso aí, cara. Liga, mas... Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Mossoró, vereador professor Samuel. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Pela ordem, senhor presidente. Item pela ordem. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu votei favorável porque acredito que esse projeto, há muito tempo já deveria ter sido já sancionado, votado nessa casa. Mas, senhor presidente, falando em direitos humanos, senhor presidente, o senhor sabe se estamos com falta de água na cidade, senhor presidente? Senhor presidente, o senhor sabe se nós estamos com racionamento de água na cidade? Não entendi, vereador. O senhor sabe se está tendo racionamento de água na cidade de Guarulhos? Eles estão pedindo para economizar, vereador. É pedido de racionamento. Senhor presidente, eu só queria... Em toda São Paulo. Justificar aqui essa votação de direitos humanos, porque a água é um direito de todos. E, na realidade, o que acontece, doutor Samuel Vasconcelos? Nós recebemos uma carta onde a Prefeitura de Guarulhos do SAI diz que tem que fazer racionamento e que a Sabesp diminuiu a quantidade de água na cidade de Guarulhos porque tem um racionamento. Só que a Sabesp mandou uma carta para os jornais de Guarulhos e disse que não mudou 1 litro de água, vereador Mossoró, vereador Gilvan Passos, em nada para a cidade de Guarulhos. Muito me estranha,
que o racionamento maior é na região de Bom Sucesso, na região de Presidente Dutra, naquela região, vereador Vitor, onde a Sabesp é responsável pelo abastecimento de água. Então, eu não quero acreditar aqui, não quero ouvir dizer novamente, vereador Gilvan, vereador Mossoró, que vai ter uma mudança no sistema de água nos próximos dias. Porque se a Sabesp está fornecendo a mesma quantidade de água, eles têm que soltar a água, já como vinham soltando desde 2013. Porque senão eu vou começar a acreditar que isso é uma jogada nas eleições de 2014 para prejudicar o governo do Estado. Então fica aqui registrado, alguém que estiver me ouvindo em casa, e o SAI também, a pessoa que faz a manobra da água, verificar isso. Nós vamos mandar a nossa assessoria nos próximos dias, vou conversar com o vereador Gilvan, vereador Mossoró, a assessoria do vereador Geraldo, e nós vamos mandar a nossa assessoria de dia e de noite, em horários alternados, para as regiões onde a Sabesp é responsável pela água. E eu não quero acreditar que vai faltar água como vem faltando agora. Porque se a água, ela tinha uma rotina em 2013, uma quantidade X que as pessoas recebiam na sua caixa d'água ou durante um certo período, não pode ser modificado, vereador Gilvan. Porque a Sabesp está liberando a mesma quantidade de água de 2013. E apesar dos clamores, a Sabesp pediu para as pessoas economizar e vão ter desconto na sua fatura se economizarem X%, 30% de desconto, até 20% de desconto de economia na água. Mas não pediu para o SAI diminuir ou cortar ou ficar com mais dias, 2 dias sem água e 1 dia com água. Não pediu. A Sabesp não pediu. Ela mandou uma carta para os jornais de Guarulhos e eu dei uma lida superficialmente em cima dessa carta e eu então vou acompanhar de perto e não quero acreditar que o SAI vai fazer criar uma situação delicada dessa, onde quem sofre é a pessoa, é o residente. E vou dizer para vocês, a água de Guarulhos é muito cara. 50% é de esgoto e 50% é de água. E nós não temos nosso esgoto ainda tratado totalmente. Fica aqui registrado nos anais dessa casa e eu queria aqui realmente deixar o recado e vou analisar e ouvir atentamente o líder do governo, que eu tenho certeza que ele tem uma explicação lógica para tudo isso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, professor Samuel. Pela liderança de governo. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, aos que nos assistem pela TV Câmara, às vezes eu fico um pouco preocupado com as colocações do vereador Romildo Santos, e aí eu faço essa análise, porque a gestão do SAI na cidade de Guarulhos, não obstante os problemas que nós temos, é uma gestão bem avaliada. Diferentemente da Sabesp, e aí nós temos uma fala do SAI e nós temos uma fala da Sabesp. O SAI diz que do reservatório de Itaquá, da saída de Itaquá, diminuiu. A Sabesp diz que não. Cabe a esta casa, ao vereador Romildo Santos, quem sabe procurar a superintendência do SAI e dirimir essas dúvidas. Agora, eu não posso permitir, não aceito, vereador Gileno, candidato a deputado estadual, boa campanha, que esse tema ele seja colocado como algo eleitoreiro, principalmente quando o vereador diz que isso é necessidade de todos. Porque o que vai ou o que pode ou poderá prejudicar a campanha do governador Alckmin não é a água. Apesar da Sabesp, vereador Gilvan, não ser o topo da avaliação e gastar muito com propaganda. Agora, o que me chama a atenção, vereador Romildo Santos e demais pares, sem entrar no mérito da discussão PT e PSDB, mas quanto do PT eu tenho que responder. O que vai prejudicar ou o que poderá prejudicar a reeleição do governador Alckmin é o fato de já estar há 20 anos no Palácio
e nós estamos com a segurança do Estado de São Paulo no caos. A recente preocupação das famílias era com a educação dos filhos, com o futuro, o que é que seu filho vai ser, o que é que vai fazer. A preocupação hoje é se o filho pode sair de casa, porque a segurança do Estado de São Paulo está avaliada como uma das piores do Brasil. Nós, senhores e senhoras, vivemos no estado mais inseguro da federação. E com o orçamento que nós temos no governo do estado, não justifica. Apesar dos esforços da Polícia Civil, os esforços da Polícia Militar e das forças auxiliares, a política de segurança do estado de São Paulo está falida. E vai prejudicar a reeleição para mais 4 anos, depois de 20, do governo do PSDB no estado de São Paulo. Não estou partidarizando, mas quero dizer que não é a questão da água que vai atrapalhar. O que vai atrapalhar, eu pedi até auxílio ao vereador Gilvan, uma professora, porque o Alckmin se especializou em perseguir professores. Os professores têm sido perseguidos por esse governo, e aí quem perde são as crianças, as nossas crianças, que têm uma educação de péssima qualidade, porque os professores são perseguidos. Vereador Romildo, uma professora entrou com pedido de licença, recebeu do médico o aval da licença, e foi marcado a vistoria dela, a perícia que chama, para Araraquara. Ela mora em Guarulhos e tem que fazer perícia em Araraquara. Por quê? Porque o governo do estado tem perseguido os professores. E eu tenho que denunciar isso, porque isso é incabível. Ninguém fica doente porque quer. E que vale que o problema dessa professora é na vista, porque se ela precisasse de uma ambulância para ir até Araraquara, não ia conseguir. E aí eu estou pedindo aos vereadores do PSDB, pedi até a ajuda do vereador Gilvan, para que atente para o bom senso da Secretaria de Educação do Estado, para que mude essa lógica. Não podemos conceber que um professor ou uma professora, contratado efetivo, que tem que fazer uma perícia em Guarulhos, vai fazer na cidade de Araraquara, às 9 horas da manhã, vereador Mossoró. É inconcebível. Nós temos erros no governo municipal? Temos, mas é fácil ficar olhando, não é, para o fundo do governo municipal, para o cantinho do governo municipal. O governo estadual também tem problema. E se nós vamos para 16 anos aqui, o governo do estado vai para 24. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Orestes Pereira. Obrigado, nobre vereador. Eu tive informações do SAAI e o que o Romildo coloca aqui em relação ao abastecimento de água na cidade não é verdade. Tem dados que comprovam que a Sabesp, o governo do estado, reduziu a entrada de Itaquá de 300 litros por segundo, 200 para 200 litros por segundo. Isso já há 3 semanas, o Romildo sabe disso. E nós sabemos que o serviço de abastecimento de água do SAAI de Guarulhos é um dos melhores da região metropolitana há mais de 10 anos, desde que essa equipe assumiu o SAAI, e nós sabemos como que era o abastecimento de água na cidade de Guarulhos. E realmente o governo do estado, a Sabesp, reduziu de 300 litros por segundo para 200 litros por segundo o abastecimento de água na cidade de Guarulhos. Por que isso? Para poder atender a Zona Leste, para poder dar conta da Zona Leste. Os reservatórios do Alto da Cantareira baixaram, e para dar conta da Zona Leste, diminuiu o abastecimento na cidade de Guarulhos em 300 litros para 200 litros. O abastecimento vem do Alto Tietê. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Gilvan. Como líder da oposição. Com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, ouvindo atentamente o pronunciamento de todos os vereadores, primeiro, eu acho que a água é algo que todos aqui
independente de bandeira partidária, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Eu acho que o Afrânio, superintendente do SAI, ele desenvolve aqui um bom trabalho aqui na cidade, com as falhas que podem ter, mas a gente vê o esforço dele, a gente vê o esforço do município também. Eu pedi uma audiência na Sabesp, com a Dilma Pena, exatamente para nós sanarmos isso, porque eu acho que nós virmos para a tribuna e falar a culpa é do SAI, a culpa é da Sabesp, o que o povo menos quer saber disso. Até porque o povo paga a água. Não é um favor que nem a Sabesp, nem o SAI presta ao cidadão. O ano passado, eu fiz requerimentos aqui eu fiz um requerimento solicitando informações como é que o município estava se preparando para o crescimento. Inclusive, eu vejo aqui a suplente de vereadora nesta casa, a Carol Ribeiro, a qual já assumiu como vereadora nesta casa. É uma alegria vê-la ali, até, senhor presidente, se Vossa Excelência autorizar, que ela possa acompanhar a sessão deste lado aqui do plenário. Então, e nessas informações, vereador Paulo Sérgio, infelizmente, o SAI disse que estava se esforçando daqui e de lá, mas é uma preocupação muito grande, porque a falta de água não é agora. A falta de água, já o ano passado, eu fiz o uso aqui, e basta os vereadores pedirem aí quais foram os meus pronunciamentos o ano passado sobre o problema da água, que não é um problema só da cidade de Guarulhos. É um momento que o estado todo passa por este problema. Porém, eu acho sim, a cidade ela vem crescendo, isso é bom, isso é positivo, mas infelizmente nos deixa preocupado. Por quê? Porque a cidade não está se preparando. O nível de trânsito, de água, de educação, de saúde. Basta todos verem quantas torres estão sendo entregues. Ao mesmo tempo que isso é bom para a cidade, ela é preocupante. Então eu acho que aqui nós não temos que discutir. Eu acho que o SAI, juntamente com a Sabesp, tem sim que se unir para que a água não venha faltar, para que a população de Guarulhos não venha sofrer. Enquanto ao que o vereador Samuel, líder do governo, ele falou, quando ele me relatou isso ontem, na terça-feira eu estive com a diretora regional aqui da educação, porque nossa posição também é contrária. É um absurdo uma pessoa que mora aqui na cidade de Guarulhos, ela tem que se deslocar ou para Araraquara, ou para São José do Rio Preto, ou para Ribeirão Preto. Isso não pode. Aqui na cidade tem-se um lugar. Por que, vereadora Dona Maria? Infelizmente, e aí eu quero entender que o secretário da Saúde, o Carlos Derman, quando tomou uma posição quase que parecida, não era contra o funcionário público, não é contra o bom funcionário. E sim, vereador Rômulo, são poucos, graças a Deus, alguns que querem agir de má fé. E aí, vereador Samuel, e sou solidário ao senhor, isso é um absurdo. Foi uma portaria do secretário estadual da Educação, a qual montou um gabinete de peritos, porque infelizmente, vereador professor Jesus, havia alguns, vereador Mossoró, que estavam levando, que não é o caso de Vossa Excelência, não é o caso da professora que procurou Vossa Excelência, que é uma pessoa comprometida com o seu trabalho e infelizmente passa por um momento delicado da sua saúde. Porém, alguns estavam falsificando, pegava lá um atestado, entregava e com isso a rede estava sendo prejudicada. Com isso, vereador Mossoró, o secretário estadual da Educação baixou uma portaria para que se forme um gabinete com peritos da própria secretaria. E aqui em Guarulhos, ali no Parque Secap, tem um. Infelizmente, o que acontece? A demanda, vereador Laércio, não comporta. Isso sim eu concordo com o vereador Samuel. Temos que ter mais, não dá para ter só um aqui numa cidade como Guarulhos. Não dá para ter, nós temos que ter mais. E houve também um compromisso, aí um comprometimento, onde eu já estive falando na Casa Civil, a qual também estarei falando pessoalmente com o secretário estadual da Educação, porque isso é um absurdo. Como o meu tempo já estourou, eu gostaria pelo 151, senhor presidente. Sobre a segurança pública, eu pergunto, qual é o cidadão do estado de São Paulo ou do nosso país que hoje não anda, presidente Eduardo Soltur, preocupado com a segurança? Agora, nós temos que entender
que o fator segurança, vereador Lamé, ele vai muito além do que mais viaturas na rua, mais policial na rua. Ajuda. O problema é que nós temos que tratar a segurança, vereador Daniel Soares, de uma maneira diferente. Por exemplo, o poder público dá uma educação de qualidade, um esporte de qualidade para tirar nossas crianças da rua, dá realmente um tratamento diferenciado para que os jovens, principalmente vereador Eduardo Barreto, que também militou nesta área da segurança, possa ter algo para poder estar fazendo próximo da sua casa, numa quadra, e não tem. Nós temos sim que brigar para que lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, as leis possam ser mudadas e possam ser cumpridas. Infelizmente se prende, mas o cara vai ser solto porque ele deu um tiro na cabeça do outro por causa de um celular, e lá a brecha, a vereadora Dona Maria, na lei, que vai depois de um mês liberá-lo. Nós temos que mudar, vereador Toninho da Farmácia, a lei quando uma pessoa não quer mais namorar com a outra, o outro se sente no direito de ir lá e dar um tiro, vereador Vitor, na cabeça do outro, porque o outro não quer mais namorar com o outro. Sabe por quê, vereador Rômulo? Porque infelizmente ele sabe que ele vai embora. É claro, precisamos melhorar, o governador Geraldo Alckmin precisa melhorar, eu acredito que sim. Eu não sou hipócrita de vir aqui dizer que não, tudo vai bem, mas eu acho que dizer que o problema da segurança está só no governador Geraldo Alckmin, isso eu acho que não pode ser. Eu acho que existe culpa de todos, inclusive minha. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro vice, vereador Marcelo Seminaldo, que assume os trabalhos por alguns minutos. Pela ordem, vereador Romulo Ornelas. Pelo 151. Com a palavra para o artigo 151, vereador. Senhor presidente, eu ia lá justificar o projeto último que foi votado aí, que institui a Comissão de Direitos Humanos, e aí não deu, né, para que eu possa justificar, porque o Romildo Santos veio aqui e falou que a água, ele justificou a água como um direito humano e universal. Perfeito. Eu concordo mesmo, que a água é um direito de toda a humanidade. Local que não tem água significa a desertificação. Só que o governo do Estado, através da Sabesp, trata a água como mercadoria. E isso é um crime. A água não pode ser tratada como mercadoria. A água é um bem. E isso ela não pode ser usado como mercadoria, como negócio. A água é um bem universal, um bem comum a todos nós. Ela não pode ser nem discutida a questão da privatização da água, esse é no meu ver. Relembrando que discutiu aqui sobre a questão da vazão de água da Sabesp aqui para o município de Guarulhos. Guarulhos cresceu aí ao longo dos 15 anos, em torno de 30%. E a quantidade de água aqui continua a mesma. Talvez seja essa crítica que o Romildo não entendeu, essa crítica que o SAI faz a Sabesp. Não aumentou a vazão de água, aumentou a água para o município de Guarulhos. Quem conhece a região do Bom Sucesso, a região do Pimenta, sabe como está antropopizada aquela região, mais ainda do que era. Está completamente ocupada, todas as áreas ocupadas. Por isso que há necessidade aqui da vazão de mais água para o nosso município. É isso, presidente. Item 11, senhor secretário, para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de resolução 6051/2013. Altera o parágrafo 1º do artigo 22 da Resolução 399/09, que trata do regimento interno, no que concerne a justificativa das ausências dos vereadores. Autor, vereador Gilvan Passos. Em discussão, o projeto e o substitutivo. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, substitutivo número 1. Pela ordem, vereador Gilvan. Com a palavra para encaminhar a votação, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser rápido. Eu acho que o substitutivo, ele vem
colaborar sim com o projeto. E esse projeto é o quê? Qual é essa modificação? Vamos supor o vereador Mato Grosso, ele, bom, não que a bancada dele tem 2, mas vamos supor que o vereador Pastor João Barbosa, ele está ausente de uma sessão. E ele ligou para o vereador Novinho Brasil. Vereador Novinho Brasil, por favor, informa lá que eu não vou estar na sessão. Como é hoje, ele não pode, vereador Laércio, presidente seminal, ele não pode fazer isso, porque tem que ser um líder. Mas, como a bancada dele é um só, como é que o líder vai poder justificar? Então, aí o bloco, ele também pode, logicamente, o líder do governo, ele pode. Assim, com essa mudança, hoje qualquer um dos nobres vereadores, qualquer um dos colegas pode pedir pela ordem e informar, olha, hoje o vereador Eduardo Barreto não está porque ele está num compromisso fora do seu partido, ou o vereador Novinho, enfim, todos os vereadores. Então, eu gostaria de pedir que os nobres pares votassem favoravelmente, inclusive também, agora nós vamos votar primeiro, presidente, a emenda, é isso? Primeiramente, o substitutivo número 1. Mas o substitutivo também, ele é bom. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra para encaminhar a votação, vereador. Senhor presidente, o vereador Gilvan, que falou anteriormente, já disse tudo. Então, na realidade, o que nós podemos fazer é aprovar esse projeto que vai facilitar, principalmente para aqueles vereadores que são de um partido só, que outro vereador possa justificar no lugar dele. Agora, senhor presidente, só queria ressaltar, aproveitar um pouco tempo, vou ser rápido. Na realidade, vereador Laércio Pereira, Ermelim do Matarazzo são 700 mil litros por segundo, Itaquá 300 mil litros por segundo. O SAI compra 87% da água da Sabesp, né? E 25% do Alto Tietê e 62% da Serra da Cantareira. O que acontece é que está o documento da Sabesp dizendo que 180 mil litros por segundo por Itaquá. Não está sendo os 300 mil litros. Algo estranho está acontecendo. Muitas vezes estão ficando sem água. E queria também ressaltar que eu acredito que a melhor administração do SAI, com todo o respeito, todas elas foram boas, inclusive do João Roberto, mas inclusive do prefeito Almeida. O senhor falou que essa aqui é a melhor, mas a do senhor foi melhor. Quando o prefeito Almeida era superintendente, o senhor era diretor. Então, acho que todas foram boas. Senão o senhor acaba enaltecendo o Afrânio e diminuindo o senhor mesmo e o prefeito Almeida, né? Obrigado, viu? Solicito ao senhor vereador tiro terminal para o voto eletrônico. Vereador Ramos da Padaria, vereador Daniel Soares, vereador Alexandre Dentista, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Lamé, vereador Pastor Anistaldo, vereador professor Auriel, vereador professor Samuel Vasconcelos, vereador professor Jesus, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, observando intervalo mínimo de 24 horas, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Não havendo mais matéria a ser tratada, declaro encerrada a presente sessão.
A 4ª sessão ordinária terminou há poucos instantes, mas eu estou aqui do lado do vereador Gilvan Passos, do PSDB, ele que teve um projeto, né, deliberado, o projeto dele que trata de programa de prevenção a incêndios em assentamentos precários aqui no município de Guarulhos. É um projeto que já está sendo avaliado pelas comissões e a gente gostaria de saber um pouquinho mais a fundo sobre esse projeto. Vereador, o senhor pode esclarecer e dar detalhes sobre do que trata o projeto, enfim, quais são os seus objetivos ao propor esse projeto de lei? Sim. Primeiro, nós gostaríamos de colaborar para tentar minimizar o sofrimento das pessoas que já vivem nessas comunidades. É um termo que nós não gostamos de usar, né, mas como todos conhecem como favela. E nós achamos que ali é uma comunidade, as pessoas já vivem ali numa vida precária e nós tivemos recentes incêndios aqui. E o que acontece? Até uma viatura do Corpo de Bombeiros chegar no local, praticamente já se destruiu metade do local. Com isso, qual que é a nossa intenção? De ter hidrante ali no local, ali os próprios moradores que queiram participar serem treinados para que, num eventual caso, eles já possam dar ali o primeiro combate ao incêndio. E isso iria ajudar muito, porque até chegar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, eles mesmos já teriam ali o hidrante, já teriam ali o que for preciso para tentar já apagar antes que se alastre por toda a comunidade. E como seria feito esse treinamento? É uma parceria do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, juntamente com a Defesa Civil, que são as pessoas capacitadas para isso. Então, eles iriam fazer esse treinamento gratuito, né? Iríamos ver os moradores que estão dispostos, os moradores ali que querem participar, e ali tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros iria ministrar ali para eles poderem aprender um pouco como combater o incêndio. O senhor se baseou em algum projeto existente já, um projeto semelhante já existente para poder propor este? Sim, em São Paulo, até na gestão, se eu não me engano, da ex-prefeita Marta Suplicy, já se houve uma grande discussão. Infelizmente, isso depois ficou parado, que é um perigo, né? Quando há uma tragédia, todo mundo discute, todo mundo vai, fala, mas depois que passa, cai no esquecimento. Então, isso nós, lógico, e aqui também o ex-vereador dessa cidade, Orlando Fantasini, também ele tinha algo já parecido com isso. Nós apenas fizemos algumas adequações a isso, para que realmente venha colaborar com a cidade de Guarulhos. Eu gostaria de deixar alguma mensagem, né, justamente até para as comissões que vão avaliar esse projeto, sobre a importância de ter um programa específico para combate a incêndios nesse tipo de comunidade? Claro, eu gostaria muito que, é lógico, as comissões, os colegas vereadores, eles têm, né, o poder, o livre-arbítrio de sim ou não, mas que olhasse isso com carinho, porque isso nós estamos pensando em pessoas que já moram mal, pessoas que já sofrem muito. E muitas vezes o pouco que eles têm, eles perdem tudo. E ver também algumas pessoas, alguns vereadores já estão dizendo para mim que se passar vai ser vetado pelo Executivo, porque eles entendem que deveria ser uma iniciativa do Executivo. Eu respeito, mas eu digo assim, por que isso então já não foi feito? Eu acho que se essa Casa de Leis ela existe para ajudar o Executivo. Aqui não é uma competição executivo e legislativo, e sim trabalharmos juntos. Então eu faço um apelo que aos presidentes de comissões possam deliberar isso rápido. Nós estamos num calor insuportável, não é? Uma faísca, qualquer coisa é motivo para alastrar um fogo. Recentemente nós tivemos ali na Hatsuta, e para nós evitarmos isso, vamos colaborar, vamos falar sobre dinheiro, sobre orçamento. Espera aí, não vamos levar quanto vale uma vida? Aí depois que acontece, aí nós temos que correr, Defesa Civil com colchões, levar as pessoas para ficarem em abrigos. Eu acho que nós devemos fazer a nossa parte agora. Então fica aqui esta solicitação, um pedido humilde deste vereador, que todos das comissões, como depois o plenário e o próprio Poder Executivo, possa sim sancionar isso, que vai ser muito bom para a cidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos que o senhor deu sobre esse projeto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Eu acabei de falar com o vereador Gilvan Passos, do PSDB. Ele nos esclareceu detalhes aí sobre o projeto Programa de Prevenção de Incêndios em Assentamentos Precários no município de Guarulhos. Bom, agora a gente volta a falar um pouquinho de como foi a sessão. Bom, no grande expediente, todos os 13 requerimentos, 6 projetos de lei e um projeto de decreto legislativo foram deliberados. Os projetos de lei, que são 6, eles vão ser analisados pelas respectivas comissões, e na ordem do dia também houve aí
todos os itens, de certa forma, foram avaliados. No entanto, dos 7 projetos, 4 não tinham parecer, portanto, não foram nem discutidos e nem votados. 3 projetos foram aprovados, um deles coloca à disposição coloca um ônibus à disposição de familiares nos cemitérios municipais de Guarulhos. Esse projeto é de autoria do vereador Alexandre Dentista, do PSDC. Outro projeto que foi aprovado, para uma discussão, não só o projeto, na verdade, o que foram aprovados foram substitutivos do projeto que trata da Comissão Municipal de Direitos Humanos. É um projeto de 2007, então ele volta a ser discutido na próxima sessão. Foi aprovado ainda um projeto que autoriza o Poder Executivo a publicar no Diário Oficial, gratuitamente, balancetes de entidades sem fins lucrativos e também de utilidade pública. Esse projeto é de autoria do vereador Vitor da Farmácia do PROS. Foi também mantido um veto e 2 vetos da Prefeitura não tinham parecer, portanto, não foram discutidos. E assim terminou a 4ª sessão ordinária aqui da Câmara. E a gente convida você a acompanhar a programação da TV Câmara até às 6 horas da tarde. E, claro, toda a nossa programação durante a semana, sexta-feira, você vai assistir também ao Câmara em Pauta. Bom, eu me despeço de vocês. Muito obrigada pela audiência. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.